Dia 29 de junho nasceu, após a greve de 2006, a maior greve do Serviço Público Municipal de Maringá, em que foi tratado da maneira mais repressiva, autoritária e truculenta dos últimos tempos na cidade de Maringá. Os trabalhadores foram tratados como bandidos, criminosos, e no dia 29 nós somos retirados de dentro do Paço Municipal com o maior efetivo da Polícia Militar vista nos últimos momentos no estado do Paraná. Quando o Silvio Barros entra, já havia uma intenção de privatizar, de terceirizar o hospital municipal e também a coleta de lixo. Mas, ao mesmo tempo, o governo também entra com uma perspectiva de tirar direitos democráticos que estavam assegurados, como, por exemplo, a eleição das diretoras de escola. Mal estávamos assumindo o sindicato, nem havíamos feito a transição, os trabalhadores da saúde estavam sofrendo um ataque tremendo na escala de trabalho e já saímos em um dia de paralisação junto com esses trabalhadores. Daí, em seguida, foi uma série de situações. Tivemos a campanha salarial em que o nosso salário estava extremamente defasado, vários anúncios de privatização de vários setores, Hospital Municipal, coleta do lixo, Parque do Ingá, Star, cemitério, tudo sendo anunciado como seriam os próximos passos aí para a terceirização, a privatização avançar. Já se gestava, havia um comitê de luta contra a privatização da saúde. Então, já o sindicato também tinha essa participação com as entidades. Então, nós tivemos dois papéis, eu acredito. O primeiro foi de se colar com essas organizações que já estavam dentro da cidade de Maringá, se organizando contra a privatização. A segunda questão que existia foi do sindicato organizar os trabalhadores e unificar esses descontentamentos, unificar os trabalhadores para ter uma luta conjunta, independente do setor que trabalhava. A gente tinha muito essa luta pela consciência dos trabalhadores de se reconhecerem como uma única categoria, independente se você é professor ou se você é coletor. Para nós, todo mundo era servidor. Então, nessas reivindicações, o que não restou alternativa a não ser ir para a greve. Então, tivemos uma adesão de mais de 70% da categoria nos primeiros inícios aí dos dias da greve, o que foi só crescendo. Então, foi uma bela luta. A gente não imaginava que poderia se tornar a maior greve da história da prefeitura. Queríamos ter uma negociação. O prefeito esticou a corda. Não era só a gente que queria, a sociedade toda de Maringá. Houve uma reunião que juntou, por iniciativa de setores religiosos, da Câmara, do próprio Ministério Público, uma tentativa de negociação para colocar um fim no conflito. E o sindicato estava extremamente disposto, inclusive, a organizar uma pauta que pudesse ter um encaminhamento. Houve uma reunião, inclusive, no Ministério Público, durante a noite, para tentar se construir uma proposta. E no dia seguinte, o prefeito simplesmente retirou a proposta, retrocedendo da proposta inicial que iniciou a greve, né? Isso vai gerar uma revolta muito grande nos trabalhadores. Então, o dia 29 a gente fez uma manifestação na prefeitura, a gente esperava a negociação e, em vez da negociação, veio a polícia, meia-noite. O estado do Paraná, o governador Requião, à época, permitiu que o efetivo dos policiais do estado todo viessem para Maringá para fazer, então, essa despropriação lá, que nós estávamos dentro do Paço, em que mulheres trabalhadoras, homens trabalhadores estavam apenas sentados dentro do Paço e foram retirados duramente pela polícia. E deteve 44 trabalhadores, servidores municipais que não tinham crime nenhum. O único crime que eles tinham era de lutar. Então, a repressão foi absolutamente desmedida e desde então a gente, já na época do sindicato, disse, não, esse dia 29 tem que marcar, porque isso aqui é uma vergonha para Maringá. É uma vergonha para a nossa cidade. Nesse processo fui presa, tive que passar uma noite na cadeia, aquilo foi aterrorizante, mas também muito fortalecedor, porque naquele momento nós tivemos apoio de maneira internacional, nós tivemos apoio de várias entidades sindicais, em especial aqui em Maringá, o Sintemar, à época,
Nós conversamos na nossa diretoria, porque tudo é de maneira colegiada, e decidimos colaborar com o Sismar, porque o Sismar estava passando por uma dificuldade muito grande, que era a greve. Então nós fomos até o Sismar, conversamos com a diretoria do Sismar e aí ajudamos naquilo que a gente podia. Na época, tinha trabalhadores, eles passavam o dia lá na praça, porque era aquele encontro para que eles ficassem lá. Então o Sintemar ajudou, não só apoiando financeiramente, nas questões que a gente podia apoiar, mas também politicamente. E também na percepção do que é a luta do trabalhador na cidade de Maringá. Porque a luta do trabalhador, ela engloba tudo, ela engloba um município, ela engloba uma região. E quem é presidente do sindicato tem que saber disso. E aí tem que colaborar com outro sindicato nesse sentido, político também. Bom, nós ficamos um mês demitidos, foi formada uma junta de advogados, né, como eu falei, do Andes, da CSP Conluta, da Conlutas à época, né? Então nós tivemos aí um forte apoio. Não posso deixar de mencionar aqui o Dr. Racanello, que também veio nos ajudar, nos apoiou nesse momento tão difícil, foi a greve de 2006, e veio aqui e nos defendeu. Então nós tivemos apoio das mais amplas instituições, inclusive da Igreja Católica, que nos ajudou muito, né? As igrejas evangélicas também se prestaram a nos ajudar, a panfletar no final dos cultos, das missas. Mas assim, foi um momento social tão forte. Isso, o processo então das demissões que vieram, né? Pura retaliação, tanto é que nós somos totalmente absolvidos de tudo isso. Hoje, né, nós inclusive fomos indenizados pela prefeitura, né, por ter sido arbitrariamente demitidos da Prefeitura de Maringá, né, que tem todo um processo que tem que ser instaurado, mas eles já optaram pela demissão sumária, sendo que o Estatuto do Servidor demonstra várias fases anteriores à demissão. Mas, como a gente viu, foi um processo manipulável, um processo que já tinha o fim decretado, que eram as demissões dos trabalhadores. Mas isso só demonstrou que a luta sempre vale a pena, e se hoje a gente tem condições um pouco melhores, não tenho dúvida que foi graças ao processo de 2006. Lutar vale muito a pena, a vida é uma luta constante, e os trabalhadores eles têm que entender que a união realmente faz a força. A união faz a força, a união, o respeito, o ato coletivo de reivindicar. Olhando agora, quase 20 anos depois desse processo de greve, a gente vê o quanto essa greve foi importante para pensar a própria organização da classe trabalhadora no sindicato, para pensar os rumos do sindicato e o papel do sindicato. Então, eu acho que a única coisa que a gente tem como trabalhador é a nossa capacidade de trabalhar e, ao mesmo tempo, de lutar de forma unificada pelos nossos direitos. E a luta faz a gente aprender muito, faz a gente conquistar as coisas e, mais do que isso, planta sementes para a gente mudar essa sociedade. Então, vale a pena lutar, é preciso lutar, e a gente só pode conquistar de maneira organizada, coletiva e lutando. E o dia 29 nunca pode ser esquecido como um dia de repressão, e que demonstra para nós que quando há necessidade, os ricos, eles se unem. Na época, Requião era totalmente inimigo político dos Barros, mas no momento de retaliação contra os trabalhadores se uniram. E é isso que enquanto os ricos demonstram para nós que eles se unem, nós, enquanto trabalhadores, também nunca podemos esquecer isso. A classe trabalhadora precisa se unir para poder lutar pelos seus direitos. Os que não gostam de lembrar da luta, né, da história dos trabalhadores, são os que gostam de criminalizar o movimento, que são os traidores. Esses não gostam de lembrar da luta. Porque nós, enquanto trabalhadores de luta, a gente nunca pode esquecer a nossa história. E a história ela é importante para mostrar o que já aconteceu com a gente, o caminho que a gente nunca pode tomar, e nunca podemos nos esquecer quem são os verdadeiros inimigos. Então, quem não gosta de lembrar da história dos trabalhadores são os que gostam de criminalizar aqueles que sequer se acham trabalhadores e aqueles que realmente querem que os trabalhadores sejam sempre derrotados. Existe uma fala de uma companheira muito valiosa, a doutora Eliana Ferreira, que foi a que defendeu os 28 demitidos à época, que ela fala que na vida todos passarão,
uns de cabeça erguida, outros de cabeça baixa. Você tem que escolher quem você vai ser nessa luta e nessa vida.